precisar ter um sacrifício de expiação pelos seus pecados, não. Agora o reino dos céus é chegado. E para entrar nesse reino, tem que haver uma preparação. Tem que haver o que? Um arrependimento. Era isso que João Batista estava anunciando. Aleluia. Glória a Deus. Era isso que ele estava tentando dizer para o povo. Então João Batista passa, e a Bíblia diz que Jesus ele começa o seu ministério. E ele começa o seu ministério como? Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então entenda que João Batista ele diz: olha, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E Jesus, quando ele começa a pregar, ele não muda o que João Batista começou. Ele continua dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o que Jesus faz? Ele escolhe 12 discípulos. E o que ele manda os 12 discípulos pregar? Mateus capítulo 10, versículo 7. Só para você poder entender, quando nós vamos para a mensagem. Mateus capítulo 10 e versículo 7. E ele diz assim: indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, só para você poder entender que Jesus aqui ele estava começando algo novo. Ele estava tentando demonstrar para as pessoas que ia chegar um reino e que nós tínhamos que se preparar para ir para esse reino. Porque João Batista pregou: arrependei-vos. Jesus pregou e ele disse para os discípulos: ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mas o que nós precisamos entender: será que nós estamos preparados para esse reino? Porque tem que ter preparação. Antes era somente o que? Um sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Antes era somente um sacrifício. Agora já tinha que ter preparação e arrependimento. Mudança de vida. Transformação. João Batista pregou, Jesus pregou e agora os discípulos estavam pregando. E é algo interessante, mas como eu faço para chegar nesse tal reino dos céus? Então ele começa aqui a explicar, a dar algumas explicações. Como em Mateus capítulo 5, e versículo 3, que ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entenda que lá ele estava dizendo: é chegado a vós. Mas aqui ele está dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ou seja, se eu quero ser o reino dos céus, eu tenho que ser pobre de espírito. Eu tenho que entender o que é ser pobre de espírito. Eu tenho que entender que eu estou dependendo de Deus em todo momento. Nunca vou estar cheio o suficiente. Nunca vou estar rico de espírito suficiente. Eu sempre vou estar pobre, porque eu sempre preciso que o Espírito Santo me preencha todos os dias. Então aqui ele está dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o meu reino dos céus. Então ele já começou a mostrar como é o caminho que eu devo trilhar para me ir para o reino dos céus. Qual é o caminho?
fácil. É por isso que em Mateus capítulo 8 e o versículo 11 diz assim, Mateus 8, 11: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então Jesus começa a dizer para o povo judeu: o reino que eu estou trazendo, o reino que eu estou construindo, não é somente para vocês, judeus, mas muitos virão do Oriente e do Ocidente e alcançarão este reino. O que Jesus estava tentando demonstrar para aquele povo era o quê? Que agora o reino não era somente deles, agora o reino era de todas as pessoas. Muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, vão se sentar à mesa no reino dos céus. É por isso que é a importância de eu saber o que é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 e o versículo 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses pequenos mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Então, o que Jesus estava tentando dizer, que para mim chegar ao reino dos céus, eu preciso obedecer o quê? A palavra. Eu preciso obedecer o quê? Os mandamentos. Eu preciso ter o que? Essa Bíblia como manual de regra e fé e dizer: o reino dos céus é chegado a mim. Tudo aquilo que está escrito, não posso acrescentar um tio, não posso tirar nada. Eu tenho que fazer com que tudo isso venha se cumprir onde? Na minha vida. Porque tem um reino chegando. E esse reino não se compra com dinheiro. Esse reino não se compra com fama. Esse reino se conquista com arrependimento e obediência. E se eu quero um dia chegar nesse reino, eu preciso não cumprir a minha vontade, mas cumprir o que a palavra ela me oferece. Então, se eu quero um dia chegar nesse reino, eu preciso aprender a obedecer. A ter o que? Obediência sobre a palavra. Isso é difícil. Mateus capítulo 7 e o versículo 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é todos que vão entrar no reino dos céus, é todos que chamam a Deus de Senhor. É aí que nós vamos para a parábola, para você poder entender. Eita Deus! Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quantas virgens que eram? 10. Eram 10. Quantas estavam esperando o esposo? Todas. As 10. Quantos tinham lâmpadas? As 10. Mas quantos tinham vasilhas para levar o azeite? 5. Meu Deus! Ou seja, o que eu quero que você entenda nesta noite, é por isso que lá nós vemos aquele que tiraram J ou um tio, ou seja, tropeçar em um. A parábola das 10 virgens é semelhante ao reino dos céus. O que é semelhante? Se eu quero entrar no reino dos céus, primeira coisa que eu tenho que ter o quê? Preparação. Jesus fala, Deus. Me ajuda. Qual foi a única diferença de 5 virgens para as outras 5? As 5 se prepararam.
A minha lamparina está acesa hoje, mas eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha e vou colocar um azeite de reserva. Eu vou pegar a minha vasilha e vou colocar algo de reserva. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes o reino dos céus é semelhante a isso. Pergunta assim para o termo que está do seu lado: onde estão as tuas reservas? A hora que vem a tribulação, a hora que vem a angústia, a hora que vem a fome, a hora que vem a perseguição, a hora que vem o impedimento, a hora que vem a tentação, aonde estão as tuas reservas? Jesus. Por quê? Porque é nesta hora que nós podemos ver a diferença de quem está preparado e de quem não se preparou para o momento. Meu Deus. Entenda que não há diferença entre elas. Todas são virgens, todas estão esperando o esposo. Só tem uma diferença: vasilhas em reserva e um pouco de azeite, dizendo: se a minha lamparina apagar, eu ainda tenho azeite para acender de novo. Se a luta vier contra a minha vida, eu posso até ter um momento de abatimento, eu posso ter até um momento de querer desistir, mas eu ainda tenho azeite em reserva e eu posso acender ela de novo. Eu posso me levantar de novo, eu posso me colocar de pé de novo. É porque muitas vezes não nos preparamos. Viemos à igreja. Meu Deus. Podemos simbolizar essas 10 virgens como a igreja. Não este lugar aqui. A igreja, nós. Eu olhando aqui, ó, vejo todos são igreja. Só que entenda uma coisa: Deus não vê como vê. Deus não vê como. É por isso que nós lemos o último versículo: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É a semelhança das 10 virgens. Porque para me herdar o reino do céu não basta vir à igreja. Para me herdar o reino do céu não basta eu ser dizimista, eu ser ofertante. Para herdar o reino do céu não basta eu ter um cargo na igreja, eu ter dons na igreja. Para me herdar o reino do céu, eu tenho que estar preparado para enfrentar toda e qualquer situação. Eu tenho que ter o que? Preparação. Para que a hora que a luta vier, eu digo: essa luta não vai me derrubar, eu vou vencer ela, porque eu me preparei para essa situação. Eu me preparei para essa situação. E o que nós menos fazemos, sabe qual é? Se preparar para as situações. Nós gastamos todo o azeite de uma vez só. E a hora que vinha o tempo da dificuldade? A hora que vinha o dia mau? Por quê? Porque ele vai vir. Ele chega. Mas a minha preparação, eu tenho que estar preparado para enfrentar. E o interessante é o quê? Que a Bíblia diz assim, que elas saíram para onde? Para o encontro do noivo. Tem pessoas aqui que começaram essa caminhada ao encontro do noivo. Tem pessoas que fazem um ano, outras 10, outras 15, outras 20, outras 30, e assim vai. Começaram aqui a caminhada ao encontro do noivo. Enquanto eu estou na caminhada ao encontro do noivo, ou ao encontro do esposo, eu ainda sou virgem. Virgem simboliza o que? Pureza. Virgem simboliza muitas vezes dedicação naquilo que você está fazendo. Eu ainda continuo sendo igreja. Eu estou encaminhada. Olha, glória a Deus, você está na igreja.
Mas tanto glória a Deus, você está. Só o que nós não entendemos, que para Deus não conta o tempo que nós estamos. O que interessa para Deus é como nós estamos. Como para muitos interessa o tempo que ele está, Deus ele apenas olha uma coisa: como você está. Não é o tempo que você está, é como você está. Porque a nossa preparação, ela tem que ser diária. Ela tem que ser quando nós acordamos e quando nós vamos dormir. E o que aconteceu com aquelas virgens? Se o noivo não tivesse tardado, às 10 teria encontrado o noivo. Meu Deus. Às 10. Por que às 10? Porque às 10 estavam com as suas lâmpadas acesas. Mas o que elas não esperavam era que o noivo ia tardar. Meu Deus. E quantas pessoas que se diz igreja, que se diz esperar a vinda de Cristo, que se diz esperar a Ele, diz: ah, não, Deus está tardando em me socorrer. Deus está tardando em vir ao meu encontro. Deus está tardando em fazer isso, fazer aquilo na minha vida. Deus está tardando. E o que acontece quando tarda? A pessoa adormece. Todas elas dormiram. Por que dormiram? Porque o noivo tardou. Não importa quanto tempo vai demorar, eu tenho que ter uma certeza: quando ele vier, eu vou estar preparado. Eu vou estar preparado. E quantas pessoas: ah, Jesus vai voltar hoje, mente hoje, engana hoje, rouba, manipula, pega o dinheiro, diz: não, mas depois eu peço perdão. Não, depois Jesus não vai voltar agora. Quantas pessoas estão brincando com as suas salvação? Sabe por quê? Porque eu não sei. Entenda que ele só estava dizendo aqui semelhante, porque a preparação, o que é ver uma preparação? Eu tenho que ter as minhas reservas. Porque eu não posso pensar em desistir. Eu não posso pensar em parar. Eu tenho que pensar todos os dias: eu vou vencer, eu vou conseguir, porque eu estou em direção ao esposo e ele está à minha espera. Eu não estou em uma caminhada para me conquistar as coisas. Eu estou em uma caminhada para me conquistar o reino. Voltamos lá atrás, João Batista disse: arrependei-vos, o reino dos céus é chegado a vós. Jesus pregou: olha, o reino dos céus é chegado. Os discípulos começaram a pregar: é chegado a vós o reino dos céus. Mas hoje em dia eu estou mais preocupado em conquistar coisas do que conquistar o reino. Eu estou mais preocupado como está a minha casa, como está a minha família, como está a minha vida financeira, do que como está a minha vida em direção ao reino. Como que ela está? É uma parábola que diz que eu tenho que me preparar, porque tem um reino preparado para quem? Jesus diz isso, que eu vou e vos prepararei o que? E voltarei. Essa volta, entenda que essa preparação aqui em Mateus 25 é para a segunda vida de Cristo. Porque Jesus já veio uma vez em carne. Agora ele vai vir a segunda vez, sabe fazer o quê? Arrebatar a sua igreja. A segunda vida de Cristo é a vida do arrebatamento. E como que vai ser o arrebatamento? A Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. Vai ser como o relâmpago, ele sai do Oriente e põe-se no Ocidente. Vai ser o quê? De repente. Vai ser como o ladrão.
você não espera. Então essa parábola está relacionada à segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês não vão saber a hora que eu vou voltar, mas eu vou voltar. Vocês têm que se preparar. Por quê? Porque tardando o noivo. Isso quer dizer, a minha caminhada começou há mais de 25 anos atrás. Eu estou à espera de quem? Do noivo, do esposo. Eu estou caminhando em que direção? Em direção ao esposo. Cada dia que passa, eu me aproximo mais de Cristo. Aleluia, Deus. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais de Cristo. Então estamos nessa caminhada. Só que a dificuldade, sabe qual é? É no meio da caminhada. Verdade, Deus. Se Jesus tivesse voltado quando elas saíram para a lamparina acesa, elas tinham encontrado o esposo. Só que elas tinham um tempo de espera. E a segunda coisa que eu aprendo aqui: esperar é difícil. Esperar é fácil? Esperar é difícil. Só que eu não sei se Jesus vai voltar hoje, ou se Jesus vai voltar amanhã, ou se eu vou morrer e não vou ver a vida de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Então eu tenho que aprender a esperar. Mas como aprender a esperar em uma sociedade que hoje vivemos dias de pessoas ansiosas, de pessoas que querem tudo para já, de pessoas que querem tudo que aconteça de uma hora para outra? E se não acontecer, não está bom. Se não acontecer, não deu certo. Se não for agora, não precisa mais. Se não for desse jeito também, para mim não serve. Só que entenda que esse esperar, muitas vezes, quando se trata das coisas terrenas, quem sabe eu posso murmurar, eu posso xingar, eu posso blasfemar, eu posso agredir alguém, eu posso fazer alguma coisa com pessoas, mas quando diz relacionado ao reino dos céus, não tem o que fazer. Ou espera e se prepara, ou não sofre. É verdade, Não tem como fazer birra, não tem como dizer, não tem como manipular, não tem como enganar, porque Jesus ele vai olhar e vai ver se a sua lâmpada ela está acesa ou ela está apagada. Ele vai olhar e ver se está acesa ou se está apagada. Se eu aprendi a esperar, se eu aprendi, aprenda a esperar. Jesus tem um reino preparado para você. O reino dos céus é chegado a você. Mas será que você quer esperar para entrar nesse reino? Sabe o que eu falo esperar? É quando muitas vezes alguém oferece uma bebida para mim e eu digo assim: eu tenho até vontade de beber, mas eu não vou beber. Sabe por quê? Porque eu estou à espera de um reino, e nesse reino não é meu reino. É quando alguém chega perto de você e quer que você minta, você diz: não posso mentir. Por que você não pode? Porque eu estou à espera de um reino, e quem mente neste reino não é, eu estou à espera dele. Eu estou à espera dele. Quando a contenda, quando a briga, quando a confusão, a vontade ela pode vir, mas a sua vontade de entrar no reino, ela tem que ser maior do que a vontade de sair dele. A sua vontade de estar com Cristo, ela tem que ser maior do que a vontade de andar na carne. Porque se ela não for maior, você vai andar na carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele milita contra a carne milita contra o Espírito. Se eu deixar o Espírito prevalecer, eu vou mortificar as obras da carne. Mas se eu deixar a carne prevalecer, o Espírito vai se retirar de mim. E
Então entenda qual é a minha vontade de ir para esse reino. Porque para muitas pessoas aqui na terra, eles preferem viver os prazeres daqui, eles preferem beber, se prostituir, se drogar, fazer coisas horríveis, mentir, enganar, manipular. E alguns dizem: eu quero aproveitar a minha vida, eu quero aproveitar a minha juventude. Mas esquece que Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Então, quando João Batista diz arrependente, ele estava dizendo: quem está preparado para perder a sua vida, para entrar neste reino que é chegado a você? Quem que está preparado para isso? Quem que está esperando isso? Eu não erro, eu não peco, eu não falho, por quê? Não é porque eu sou melhor que todas as pessoas, não. É porque eu estou à espera de um reino. E a hora que o meu esposo me chamar, a hora que Jesus me disser: eu estou preparado, eu esperei por este momento. E eu vou dizer: eu quero entrar nesse reino. Será que nesta noite você quer ir para esse reino? Meu Deus! Você quer encaminhar em direção a esse reino? Todas aquelas virgens estavam caminhando. O problema foi a espera. Depois de um longo tempo de espera, todas elas adormeceram. E os azeites que elas levaram, o óleo para preparar as lamparinas, se queimou tudo. Então entenda que não foram 5 lâmpadas que apagou, foram as 10. Mas demora tanto que as 10 lâmpadas se apagaram. Eita! Apagou tudo. As 10. Mas aí ouve-se uma voz. Aí vem o esposo. Ele está às portas. E as 5 prudentes, qual que elas fizeram o quê? Elas se levantaram, viram que o óleo tinha acabado da lamparina, pegaram o óleo que levaram nas vasilhas, encheram a lamparina e acenderam ela de novo. Elas se prepararam para aquele momento. Aquele que se prepara para a vida de Cristo, ou aquele que se prepara para entrar no reino dos céus, aconteça o que acontecer, ele vai estar preparado para acreditar. E é isso que está faltando. Preparação. Se preparar. Ter reserva. Daí o que aconteceu? Elas encheram, acenderam. Daí o que as loucas fizeram? Dá o seu azeite. Nos dá esse azeite, nós queremos. Quem sabe elas poderiam ter repartido, né? Mas que hipocrisia, não repartiu. Podia ter dado um pouquinho para outra e dividir, e todas indo ao encontro do reino. E sabe por que não repartiu? Porque aqui Jesus está falando sobre salvação. E salvação é individual, não tem como eu repartir. Não tem como eu salvar ninguém naquela hora. Não tem como eu dizer assim: Jesus está voltando, mas leva o meu filho. Meu Deus! Leva a minha mãe também, leva a minha irmã. Leva esse, leva aquele. Jesus apenas vai dizer: mas você está preparado? Você diz: eu estou, então você vai. Porque a única coisa que nós não conseguimos repartir é a nossa salvação. Não tem como. Não tem como eu salvar ninguém. Não tinha como aquelas prudentes salvarem as loucas. Por quê? Porque as loucas não fizeram a parte dela.
monte de gente reclamando, mas deixaram de fazer a sua parte. Tem um monte de gente reclamando, aquele consegue, aquele alcança, aquele outro faz, aquele outro dancinha, aquele outro está daquele jeito. Mas sabe por que ele está? Porque ele se preparou, ele se dedicou, ele se esforçou, ele renunciou, porque ele sabia que ia chegar aquele momento. Então elas encheram as suas lâmpadas, acenderam novamente e saíram no encontro do noivo. E as outras disseram: dá-me o seu azeite. Diz: não, vai faltar para mim e vai faltar para você. Então, se elas tivessem repartido, nenhuma das duas ia conseguir chegar. Vai lá onde vende e compra. Sabe o que vai vender e compra? Por quê? Porque na hora que o reino dos céus, na hora que Jesus, ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo, na hora que Jesus vinha arrebatar a igreja, que as pessoas perceberem que sumiu o povo da terra, o cristão sumiu. Sabe aqueles que não estavam preparados? Eles vão cair de joelho e pedir perdão. Senhor, nos perdoa. Senhor, eu errei, eu falei, me perdoa, eu não quero ficar. Senhor, não, foram todo mundo subiu, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Não, Senhor, me perdoa. Sabe o que vai acontecer? Vai ser tarde. Vai acontecer como essas virgens. Elas foram e compraram, ou seja, elas se arrependeram. Mas a hora que ela chegou na porta, a porta estava fechada. Porque o arrebatamento ele vai durar segundos. Abrir e fechar de olhos. Só vai quem está preparado naquele. Entenda que o noivo não chegou de surpresa. Ele disse: aí veio o noivo, ouviu sua voz. Então aquele que tem azeite em espírito, aquele azeite em reserva, o espírito vai falar: eu estou voltando. E você vai dizer: eu tenho que acender minhas lâmpadas agora. O noivo está voltando, eu tenho que acender minhas lâmpadas. Eu tenho que me preparar mais. Mas as roupas não tinham reserva. Elas foram, compraram, ou seja, se arrependeram, pediram perdão, se humilharam, mas a hora que elas chegaram era tarde. E eles disseram: abre-nos a porta. Jesus olha para o noivo e diz: eu não vos conheço. Eu não te conheço. Olha o que o texto diz. E ele respondeu em verdade positivo: que não vos conheço. Sabe o que eu entendo com esse final? Eu não vos conheço. Todas eram virgens. Todos tinham lâmpadas. Todos estavam com a sua lâmpada acesas. Mas Jesus só conhecia 5. Todo mundo via 10. Mas Jesus olhava e dizia: só tem 5 aqui. Todo mundo olhava e via 10, não via diferença nenhuma. Mas quando Jesus olhava, o esposo diz: eu só vejo 5, as outras eu não conheço. É por isso que o reino dos céus era semelhante às 10 virgens. Não basta eu estar na igreja, eu tenho que ser conhecido por Cristo. Não basta eu te reconhecer como membro. Não basta eu te reconhecer como obreiro, como pastor, como evangelista, te dar um cargo. Primeiro eu tenho que ser reconhecido por Cristo. Será que ele olha para aqui e vê todos como igreja? Ou será que ele olha e diz: não, aquele eu não conheço, aquele eu não conheço. Esse eu sei quem é. Então quando ele diz: eu não vos conheço, sabe por quê? Porque elas eram virgens, elas estavam na igreja, mas elas nunca mudaram de vida. Nunca mudaram. Eu termino aqui nesta noite essa mensagem para você entender. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, sabe por quê? Porque 5 tinham mudança de vida. 5 eram conhecidas por Cristo.
mas sim vou continuar porque somente na igreja. Não que eu quero que você saia da igreja, não que eu quero que as pessoas saiam da igreja, não. Mas o propósito da igreja, sabe qual é? Mudança de vida, transformação de vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que roubava agora trabalha, não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Então entenda, não basta eu estar na igreja, eu posso ser igreja igual a todos, mas quem vai ver a diferença é Cristo, não é eu. Eu reconheço todos como igreja. É por isso que nós não podemos julgar a ninguém. Só que vai chegar um dia que Jesus ele vai olhar e vai dizer: eu não te conheço. Daí voltamos lá. Aí você vai dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, não lembra? Eu expulsei demônios no teu nome. Senhor, eu fiz maravilhas. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque nós estamos em busca de um reino. E esse reino não é impecável. Esse reino tem que ter preparação. Você tem tempo para mudar. Ninguém muda da noite para o dia. A minha caminhada começou há 25 anos atrás. Então o que eu fazia lá no começo da caminhada, eu não posso fazer hoje. Eu tenho que aprender, me preparar, ver os atalhos. A hora que vir, eu já sei para onde sair. No começo nós podemos cair algumas vezes, errar algumas vezes, mas eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que ter mudança. Eu tenho que olhar naquelas. Por que as loucas não olharam nas prudentes? Elas estão levando azeite de reserva? Eu também vou levar. Só que na hora de pedir o azeite, elas pediram. Mas na hora que elas tinham que copiar, elas não copiaram. Porque é mais fácil muitas vezes eu querer ter a salvação do que eu buscar a salvação. Porque eu quero que você entenda nesta noite que você é a igreja de Cristo. Se você ainda não mudou, comece a mudar hoje. Comece a se transformar hoje, ainda há tempo. Ele ainda não voltou. Ele ainda está à porta. Ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de transformação. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de mudança de vida. Ainda há tempo. Ele não voltou ainda. Queira se arrepender. Queira mudar de vida. Queira que realmente dizer: eu estou em busca deste reino. E a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou deixar o engano de lado. Eu vou deixar o pecado de lado. Porque eu vou em busca de um reino. Eu vou em busca de um reino. Eu quero este reino. Eu quero ele para mim. Eu vou ter esse reino. É por isso que João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Ele não disse que você tinha que comprar. Ele disse que você tinha que apenas se arrepender. É mudar de vida. Será que você está disposto a mudar de vida? Será que você está disposto a deixar seu engano, deixar suas mentiras, deixar os seus erros, deixar suas falsidades, deixar suas práticas pecaminosas e dizer: não, se Jesus voltar eu não vou entrar com isso, então eu tenho que deixar, porque mais importante é o reino. Daí eu termino com essa pergunta: que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro, se no final ele perder a sua? Que proveito que há? Que proveito que há para você se preocupar em conquistar todos, se preocupar em trazer todos, se preocupar em ajudar todos e esquecer do principal, que é a sua salvação?
Entenda uma coisa. Primeiro, eu tenho que estar salvo, para depois eu tentar salvar. Porque senão ele se salva e eu perco a minha salvação. Então a única coisa que eu não posso perder é a minha salvação. Aí depois eu posso pregar o reino dos céus. É chegado a você o reino dos céus. Porque primeiro chegou a quem? Chegou a mim. E eu vou perseverar e lutar para permanecer nesse reino. Quando perseveramos e lutamos, entenda uma coisa: o mais importante para você não é ganhar o mundo. O mais importante para você é ganhar o reino dos céus. Amém? Que as palmas do Senhor.